Fala pessoal, Marco Valentim mais uma vez, iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Mercado Mental. No vídeo de hoje vai ser também só um bate-papo. Eu sei que eu estou fazendo muitos vídeos assim, só conversando, mas eu acho interessante essa troca de ideias, essa troca de experiências, essa troca de visões que eu estou tendo. E muitos desses vídeos, na verdade, são respostas a alguns questionamentos que eu recebo, seja em grupo de WhatsApp, seja no privado, seja no dia a dia, que eu fico vendo as situações acontecendo, e aí eu converso dentro desses grupos, né, nesse contexto, e depois eu extraio algumas coisas para o vídeo, porque eu acho interessante que talvez algumas outras pessoas possam se beneficiar também. Então por isso que eu estou um pouco fora daquelas minhas apresentações habituais de PowerPoint, aqueles meus experimentos e tudo mais. Mas eu acho interessante, né? Como já dizia as nossas professoras, a dúvida de um pode ser a dúvida de vários. Então, perguntem, questionem muito. Isso aí é bom para vocês, isso aí é bom para mim e a gente só tem a crescer. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma questão que um rapaz levantou num grupo de WhatsApp, falando sobre ganância ou controle. Aquela velha expressão de guardar para o futuro ou só se vive uma vez, que no caso dele na operação era quando realizar o lucro. Será que eu realizo o lucro naquela mínima de risco-retorno de 1 para 2? Ou eu tento buscar e alongar o trade o máximo possível? Será que se eu fizer essa realização no 1 para 2 eu vou estar com medo? Será que se eu tentar alongar ao máximo o trade eu vou estar sendo ganancioso? E qual que é a melhor operação nesse quesito no longo prazo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Não vou mostrar gráfico nem nada, é só realmente o bate-papo. Já me solicitaram também e eu já cheguei a responder, mas ainda não fiz um experimento sobre o melhor tipo de stop, tá? Se é o stop fixo, se é o trailing stop, se é o stop ATR, se é o stop baseado em barras, se é outros tipos de stop, se é o parcial. Então assim, eu ainda estou raciocinando e pensando aqui como é que eu vou esquematizar esse experimento, tá? Eu já tenho a minha opinião por experiência própria de forma empírica, já vi também outros traders que eu respeito falando sobre isso, mas eu vou querer deixar algo registrado. Então um dos próximos experimentos meus provavelmente será esse. Qual que é o melhor tipo de stop e qual que é o melhor tipo de stop, principalmente também para o psicológico, porque nós temos alguns stops que são bem interessantes para o nosso psicológico, ok? Mas voltando a esse questionamento, e aí pessoal, pensar no futuro ou só se vive uma vez? Eu vou dar a resposta que eu dei no grupo, tá? Que é o que eu penso. Eu não sou muito de extremos, tanto que você nunca vai me ouvir falar nunca, entendeu? Eu já falei 2 vezes aqui, mas realmente dificilmente quando alguém me questiona sobre alguma coisa, principalmente em relação ao mercado financeiro, eu falo, isso é impossível, eu falo, não, isso nunca vai acontecer, não. E nesse ponto eu sou muito realmente mente aberta, porque nós vivemos num mundo de 7 bilhões de pessoas, então se alguém chegar para mim e falar que ganhou dinheiro através do latido do cachorro, se ele latiu uma vez compra, se latiu 2 vezes vende, eu vou acreditar. A questão de eu acreditar não quer dizer que eu vá replicar aquilo, e muito menos quer dizer que esse tipo de operação é saudável ou é replicável facilmente, como por exemplo um suporte e resistência com risco-retorno de 1 para 2. Entendeu? Então, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente na internet. Hoje na internet a gente tem um problema de que as pessoas não estão ouvindo para aprender, elas estão ouvindo para criticar. Então, o pessoal não quer nem saber o que você está falando. Ele ouve para procurar os erros do que você está falando, para poder criticar e se sobressair em cima de você. E não é assim. Tudo que a gente absorve, a gente pode pegar os nutrientes e o restante vai ser eliminado. Mesma coisa intelectualmente falando. Então,
absorva tudo, observe tudo, absorva aquilo que é bom e elimine o restante. Ponto. E aí a gente entra, caraca, então, eu vou operar mais agressivo porque só se vive uma vez, ou eu vou fazer aquele rame-rame para ter uma aposentadoria? Por que não os dois? Será que é obrigatório você simplesmente ser scalper, ser day trade e esquecer completamente swing trade, buy and hold e position? Existe uma regra falando que é assim que tem que ser? Que a pessoa que investe no longo prazo não pode investir no curto prazo? Não existe essa regra, pessoal. Existe uma rixa, existe uma guerra de vaidades, justamente nesse quesito da pessoa querer simplesmente impor o seu ponto de vista e aí, com isso, ela é obrigada a não aceitar tudo aquilo que venha a colocar em risco aquilo que ela defende e aquilo que ela supostamente acredita. E com isso, nós só estamos perdendo. Não existe isso, até porque eu já falei isso várias e várias vezes aqui no canal. Se você está achando que esses traders de YouTube têm 100% do patrimônio deles, ou até mesmo 100% do capital deles investido em day trade, não sei nem se pode chamar day trade de investimento, mas vamos lá, você está redondamente enganado. Os poucos que realmente utilizam do dinheiro próprio para operar o day trade, eles fazem isso com o lucro de operações mais conservadoras. Isso para não dizer aqueles que ficam fazendo giro de capital com monetização de YouTube e operar realmente que é bom? Nada. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, galera, não fica nessa ilusão de que, caramba, fulano lá faz 10 mil por mês no day trade e eu vou sapecar também e vou fazer também 10 mil por mês no day trade. Não. Dá uma olhada no vídeo que eu fiz aqui no canal perguntando qual que é o seu real lucro. E aí você vai ver que às vezes 10 mil que esse pessoal faz nada mais é do que 1% em cima do capital dele investido ou 0,01% em cima de todo o patrimônio que ele tem, ou seja, dinheiro de pinga. E aí o pessoal fica querendo isso porque o cidadão comum, mediano ali, não consegue tirar 2 salários por mês e aí ele consegue ficar vislumbrando nessa ilusão de que vai conseguir esses 10 mil. Só que esses 10 mil para um cidadão mediano significa um salto de quase 400% na renda dele. E para o pessoal que tem um patrimônio muito grande, não significa nada. E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, ok? Então, voltando a essa questão, galera, por que você não faz os dois? Existem operações de swing trade ou de buy and hold, de position, que você opera apenas no semanal. Você simplesmente vê como que a semana fechou, faz as suas entradas no semanal e fica 3, 4, 5, 6 meses naquela operação vendo o gráfico subir, que é uma maravilha, é tranquilo, ótimo para o psicológico e te dá liberdade para fazer qualquer outra coisa, inclusive operar day trade, se você realmente quiser. Então não tem problema nenhum. E você que é position e você que gosta de operações mais longas, também você pode muito bem, por exemplo, pegar uma porcentagem do seu investimento, uma porcentagem do lucro dos seus investimentos e tentar alavancar. Isso aí é o que mais existe e é para isso que existe, por exemplo, mercados futuros. É para isso que existe, na verdade não é para isso que existe, né? Mas é para isso que a gente pode estar utilizando de forma segura mercados futuros, estratégia de opções, principalmente pozinhos. Tem fundos imobiliários que te rende aí, por exemplo,
Você colocando pouco, colocando 5 mil, 10 mil reais por mês, fundo imobiliário vai te render ali 40, 50 mil por mês, 50 reais por mês. Pega esses 50 reais por mês, pega 10 reais por mês e você faz uma estratégia de pozinho. Durante um ano ali, você vai estar conseguindo ali, se você demorar isso tudo, vai estar investindo ali uns 120, 150 reais, podendo ter um retorno de 400, 450 reais na estratégia do pozinho, mais a sua lucratividade do fundo imobiliário e mais a valorização do fundo. Olha só que coisa fantástica! Olha só que coisa fantástica! E aí quando você tiver, por exemplo, essa estratégia do pozinho, que você gastou, vamos colocar aí 100 e recuperou 400, você pega esses 300 de lucro, coloca novamente no fundo imobiliário, pega esses 50, joga de novo no pozinho, pega esses outros 50, pode fazer uma operação aí alavancada no Forex, ou então no mercado futuro, mini índice, mini dólar. É possível, pessoal, é possível. Já tem aqui no meu canal também um vídeo que eu fiz até foi um outro experimento meu, mas que em um dos vídeos, foram 3 vídeos no dia que eu coloquei, e em um dos vídeos eu mostrei lá que eu tive um lucro de 422% no dia. Mas por que foi esse lucro? Não vou contar. Quer saber? Dá uma olhada nesse vídeo. Entendeu? Mas existem, galera, o que eu quero falar com vocês é que existem diversas formas de se operar e de se ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então você não precisa somente guardar as migalhinhas para a sua aposentadoria, e você também não precisa saltar de um avião sem paraquedas e estar construindo um paraquedas ali durante o salto, fazendo operações, chocando ovo na frente da tela, ficando bitolado, passando mal e tudo mais. Não existe essa regra, não existe essa forma de fazer única, universal no mercado financeiro. E até porque a melhor maneira realmente de você ser lucrativo e se manter seguro é a diversificação, tá? Mas não confundam também a diversificação com a pulverização, que isso aí já é uma característica do medo, tá certo? Mas você diversificar é o melhor, tá certo? E o melhor que você pode fazer com isso, principalmente para o seu emocional, é trabalhar com um dinheiro que, sim, caso você perca, vai machucar, mas que você não vai passar fome, que você não vai deixar de ter o que comer, onde morar, o que comprar, não vai ter situações de faltar coisas para a sua família e que não te ameace no ponto de você tentar contra a própria vida. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Não é com o tipo de operação que você está fazendo, é com o tipo de risco que você está se colocando. Se você está investindo 50%, 70% ou mais do seu patrimônio no mercado financeiro, sinto dizer, mas você está errado. Se você está investindo 50%, 60%, 70% do seu capital em uma única operação, você está errado, se arriscando muito. E se você não sabe a diferença entre patrimônio e capital, dá uma olhada também no vídeo que eu tenho no canal. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui nos cards, tá? Da diferença entre patrimônio, capital, conta e entrada, que é o vídeo falando sobre o gerenciamento inquebrável, aquele gerenciamento que não vai fazer você quebrar. Mas não vai fazer você quebrar em qual sentido? No sentido de você perder tudo, ok, pessoal? Então a gente tem que ter, sim, minha resposta vai ser sempre essa: equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. E como que você vai fazer isso? Simplesmente tendo um gerenciamento e uma educação financeira saudável. Um dos caras que eu mais respeito no mercado, que é o Stormer, ele literalmente respira, isso ele falou, são palavras dele, ele respira
mercado financeiro 24 horas por dia, mas ele tem apenas 5% do seu capital investido para operar day trade. Os outros 95% são em operações mais conservadoras, em operações mais longas, que a gente diz que é conservador, mas no longo prazo dá praticamente o mesmo lucro de operações de day trade e de scalper. Então, aí só que assim, o patrimônio dele deve ser gigantesco. E quando ele pega esse patrimônio, separa o seu capital e tira 5% desse capital para operar day trade, o cara faz 1.800, 700 reais por dia operando day trade, vai chegar no final do mês ali fazendo 20 mil por mês ali operando day trade, e a pessoa fala, caraca, eu quero isso para mim, eu vou fazer isso também, eu sei mais o que, sendo que os 5% que ele tira para operar day trade, na realidade de muitos, isso significa 100% do patrimônio, não é nem do capital, 100% do patrimônio, e é isso que vocês têm que ver. E é isso que vocês têm que analisar. Qual é a realidade da pessoa que você está seguindo? E será que essa realidade é a mesma que a sua? Será que você não está viajando demais, querendo buscar algo, pulando etapas? Tem um vídeo no canal aqui também falando sobre comparação e inspiração. E o que você está fazendo? Será que você está se enganando simplesmente para correr atrás de um sonho no mercado financeiro, ou você está com os pés no chão e querendo realmente evoluir da maneira correta? Esse é o ponto, galera. Esse é o ponto que você tem que observar sempre, ok? Então, não existe essa questão de guardar para o futuro, só se vive uma vez. Não, você precisa de um equilíbrio. Você não pode simplesmente também guardar 90% daquilo que você ganha e passar a vida inteira vivendo a pão e água. Você não pode fazer isso. Vai chegar uma hora que você vai estar com problemas neurológicos, com problemas psicológicos. Você também não pode simplesmente gastar 100%, algumas pessoas até 110%, né, do que você ganha. Se você ganha 1.000, gasta 1.000. Se ganha 2.000, gasta 2.000. Se ganha 3.000, gasta 3.000. Tem algumas pessoas que se ganha 1.000, gasta 1.100, né? Se ganha 2.000, gasta 2.500. Se ganha 3.000, gasta 4. Isso ainda é pior ainda. Não pode. É equilíbrio. E você tem que encontrar esse equilíbrio dentro da sua realidade. Você não vai encontrar esse equilíbrio olhando o que os outros estão fazendo. Porque o que os outros estão fazendo é bom para os outros. Você vai encontrar esse equilíbrio olhando para você, olhando para a sua realidade e olhando para aquilo que importa para você. Isso se chama autoconhecimento. E se você não tiver o autoconhecimento, dificilmente você vai evoluir em qualquer aspecto da sua vida. Qualquer aspecto da sua vida. Então, pessoal, deixo aqui o meu recado. Não fique se martirizando, não fique se comparando com os outros sem fazer uma análise mais profunda de como você está realmente, tanto financeiramente quanto emocionalmente, em relação ao trabalho, em relação a relacionamentos. Faça essa autoanálise. Se você não consegue fazer isso por conta própria, me procure. A gente está aqui para ajudar e a gente consegue trabalhar esse autoconhecimento. E aí sim, você vai olhar tudo que existe no mercado financeiro e com 5 minutos você vai saber, ó, aquilo ali funciona para mim, isso aqui não funciona para mim, aquilo ali funciona, isso aqui não funciona, e isso vai te dar também, primeiro, ganho de tempo. Você vai ganhar muito tempo, não vai precisar parar no meio do curso e falar, realmente esse curso não é para mim. Não, você já vai saber o que é, você vai economizar em dinheiro, porque você não vai precisar ficar comprando curso, né? Não vou entrar aqui no mérito da pirataria. E você
vai simplesmente ir naquilo que tem a maior probabilidade de dar certo para você, de você assimilar, de você entender e colocar na prática da maneira correta. Isso é autoconhecimento. Ok, pessoal? Muito obrigado. Precisando, estamos aí. Um ótimo final de semana, uma ótima semana. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.